para a preparação dessas pessoas. Eu fico pensando exatamente isso, né? A gente estava falando sobre isso agora há pouco, antes de começar o programa. Tem pessoas que, antigamente, as pessoas não falavam, né, sobre o luto, né? O luto era um tabu. Exato. A pessoa morria como se ela nunca tivesse existido. Ninguém falava sobre isso. Se você falasse, as pessoas falavam, deixa pra lá, bate na madeira. Tinha gente que batia até na madeira para não falar da pessoa. Como assim? Né? Como o próprio, você vê, o Sigmund Freud falou uma coisa, nós somos parte disso, essas pessoas viveram conosco. Como você vai fazer de conta que essas pessoas não fizeram parte da sua vida? Você é o que você é também por essas pessoas. Com certeza. Então você vai ter que reaprender, não é como você falou, a viver sem essa pessoa. Então é muito complexo mesmo, né? Então as pessoas, graças a Deus que tem profissionais como você, Daiane. Sim. Né, que ajudam as pessoas, né? Graças a Deus. E vamos continuar falando um pouquinho aí também agora sobre a intensidade do luto, né? Por sua intensidade, o luto pode ser associado a diversos sentimentos, como a angústia, né? A tristeza ou saudade. Mas, na realidade, trata-se de um estado emocional que desperta esses sentimentos. O processo pode desencadear diversas respostas emocionais, como culpa, raiva, ansiedade, cognitivas também, descrenças, confusão e comportamentais, agitação, choro, que algumas vezes precisam ser tratadas com acompanhamento de médico, né? Com remédios, não é? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Falar sobre uma perda nem sempre será fácil, mas se a opção for o diálogo, conversar com alguém, seja uma pessoa de confiança ou um profissional de saúde, pode ser de grande ajuda. Explica para os nossos ouvintes qual a importância de ter um profissional de psicologia nesse processo de luto. Então, é de extrema importância, né? Porque nós, psicólogos, durante o processo do luto, nós podemos oferecer a essas pessoas, né, um apoio emocional, uma orientação especializada para lidar com essas emoções, né? E porque são coisas intensas e complexas que surgem, né, após uma perda significativa dessas pessoas, desse ente querido. Então, o psicólogo também ele oferece um suporte emocional, ele fala sobre os sentimentos e suas emoções, né, ajudando essas pessoas. Os psicólogos também, né, eles são preparados para passar uma estratégia para essas pessoas de enfrentamento, usando técnicas para lidar com o estresse, né, e também essa dor emocional. Ô, Cláudio, tem perguntas dos ouvintes? Vamos abrir ali, Daiane. Se tiver, por favor, traga pra gente, porque hoje é um dia muito importante. Amanhã é dia de finados. E vai cair num sábado. Eu tô naquela, vou na igreja, vou no cemitério, eu não sei o que eu faço. Eu acho que eu vou nos dois, porque eu preciso também me buscar, então, forças para poder enfrentar, porque eu costumo ir. É uma maneira da pessoa sentir um alívio também, né? Mais confortável. Eu vou ali para entregar um livro da minha igreja, eu vou ali para falar para as pessoas de Jesus que a morte, que existe a vida eterna, que a gente vai falar sobre isso ainda, né? E que nós acreditamos que a morte não é o fim, né? Que as pessoas estão apenas dormindo. É um simbolismo. Mas, assim, eu acredito que amanhã muitas das pessoas que estão nos ouvindo neste momento, os nossos queridos ouvintes, né? Amanhã, ou até hoje, já estão lá lavando os túmulos, né? Que eu passei na frente do cemitério da Saudade. Eles preparam, né? Estavam ali preparando para depois levar flores, né? Tem pessoas que acendem velas, a gente respeita, enfim, né? Sim. Mesmo não fazendo isso, né? Fazem as suas rezas, as suas orações. Né? Eu sempre procuro agradecer pelo que as pessoas fizeram para mim, porque não tem como mais pedir para a pessoa que está ali, né? Mas assim, Cláudia, eu queria que você trouxesse aí, quando tiver, você pode mandar perguntas para nós, né, Daiane? Sim, com certeza. Então você mande a sua perguntinha. Você já passou pelo processo do luto? Você vive o luto? Se você, infelizmente, quem nunca perdeu alguém, um dia vai perder. Se tem uma coisa que é fato, é a morte, né? Nós vamos morrer, não é isso? Sim. É difícil. É uma pensar certeza nisso. que nós temos, né? Um dia nós iremos morrer. Isso para algumas pessoas pode ser assim, meu Deus, tem gente que tem medo de falar sobre isso, tem medo da morte. Não a única coisa que, né? não separa a gente é a morte. Ela caminha conosco todos os dias. Sim. Né? Ela está sempre conosco. E às vezes a gente não tem esse pensamento. Às vezes parece que a gente Cláudia? nunca vai morrer, né? Não é, tem gente que não pensa isso, é verdade, Cláudia. E assim, a minha prima psicóloga, ela fala sempre assim, Daiane, que a gente só consegue, quando a gente pensa na morte, automaticamente a gente pensa na vida. Sim. Como que a gente está vivendo, não é? Então, basicamente, é isso. Vamos aí à terceira questão de hoje, para a gente falar um pouquinho sobre isso. A psiquiatra suíça-americana Elizabeth Kubler-Ross decidiu investigar
a proximidade da morte do ponto de vista emocional, dedicando seus estudos ao estágio do luto. Isso aqui é muito importante, né, Daiane, para a gente falar. Muito importante. Queria que você falasse com clareza para os nossos ouvintes. Em sua obra, a psiquiatra descreve 5 estágios como fases não lineares e individuais. Neles, as pessoas podem sentir respostas distintas da mente e do corpo, como angústia, perturbação e situações de mal-estar e hostilidade. Essas 5 fases são negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Explique cada uma dessas fases, e eu já passei por esse processo, então eu falo, muitas delas vêm até ao mesmo tempo, às vezes, né? Tudo junto, né? Exatamente. Explica pra gente aí como que é isso. Vira um misto aí, né, de emoções. Muita coisa. Então, a negação, né, a pessoa ela se recusa a aceitar a realidade, ela entra num estado de choque e desesperança. E ela acaba, então, se isolando de tudo. De tudo e de todos. E de todos, né? Ela se fecha. A raiva, ele vem com um sentimento de angústia, frustração, ressentimento. E a pessoa, muitas vezes, então, ela fica até agressiva. Nossa, agressiva. Exatamente. E ela reclama, ela critica. Então, nada vai estar bom para ela, né? Meu Deus, é triste. E a barganha, ela tem, né? Essa pessoa ela tenta controlar o inevitável, ter, né, a esperança. Ela muitas vezes também busca por curas milagrosas, orações, né? Ela fica em busca disso. E vive sempre de promessas, né? Ah, sim. Ela meio que quer barganhar no sentido assim, não é bem assim. Né? Não. Tem gente que fala, a pessoa foi viajar, foi dormir, né? Tipo assim, tá ali, só tá dormindo. Eu acredito na questão de gente que tá dormindo mesmo, no sentido espiritual, né? Mas tem gente que, na verdade, a morte, foi pro céu, nós entendemos, né, como um sono. Né? E também, né, entra dessas 5 fases aí a depressão, né? Que é um sentimento de perda muito triste. E é um dos últimos estágios, né? É um sentimento de tristeza profunda, né? A dor, o desespero, ela se sente retraída e acaba também se isolando de tudo, né? Verdade. Por esse sentimento aí. E a dor é muito intensa. E por último, a aceitação, né? E por último, né, a aceitação. Essa pessoa, então, ela tem o reconhecimento da realidade, ela aceita, né, a perda e ela se reorganiza. Ela, então, ela planeja tudo, ela vai até buscar apoio das pessoas. Aí ela vai buscar ajuda, né? Exatamente. Tá? Porque ela quer continuar vivendo. É o tema nosso de hoje. Exatamente. Né? Apesar do luto, a vida continua. A vida continua. Daiane, tem uma pergunta aqui da Paula Barbosa, ela quer saber o seguinte, como superar aqui o medo da morte, né? Porque a pessoa muitas vezes ele pensa em morrer, às vezes ele fala, não posso morrer, né? Acho que ele é o dom da vida, né? Então acho que ela até ou está com medo de alguma coisa, então ela quer saber assim, como superar, né? Como psicóloga, o que você aconselharia a pessoa a tirar esse medo de morrer? É bom a pessoa assim buscar sempre um apoio, né? Buscar um profissional para ver de onde que está vindo esse medo, quais o sentimento que ela está tendo naquele momento, o que está passando pela cabeça dela, porque através desses sentimentos, emoções, né, que a gente não consegue muitas vezes controlar, vem pensamentos de medo, de medo de morrer, né? Nossa, dá aquele apavoramento. Como que eu vou deixar meus filhos? Vem o desespero, pensa no né? filho, pensa no marido, e aí a gente começa a envolver as pessoas em nossa volta, porque nós não estamos preparados para perder. Né? Eu percebo que tem pessoas que às vezes quando passa por uma doença muito grave, aí está na questão do paliativo que falam, né? Que já está ali, né, acamado, que o médico já falou que tem um prazo já, que infelizmente não vai sobreviver. Tem pessoas que já começam a fazer coisas assim tão impressionantes, né? Por exemplo, ser mais feliz, ter mais fé, agradecer as pessoas que estão ao seu lado do que fizeram de bom por elas. Deixa lá o testamento, tudo bonitinho, quando tem bens, né? Quando dá tempo de programar a morte,
Mesmo que você sabe que é uma certeza, você consegue se organizar. Se preparar, né? Mas às vezes acontece a pessoa sofrer um acidente, uma tragédia, como aquele avião que caiu lá, matou um monte de gente, né? Esses dias atrás aí, uma carreta bateu numa van e matou todos os meninos que faziam parte da equipe de remo lá do Rio Grande do Sul. Imagina o que é isso? Os meninos tudo jovenzinhos, voltando de um campeonato. Então, assim, são coisas que é difícil, né? Acho que a morte, a gente teria que separar a morte por tragédia da morte natural, talvez, né? Mas você acha que, por exemplo, se a pessoa vive com mais alegria, né? Mais assim, sorrindo para a vida, sem se preocupar muito com o porvir, né? Será que essa pessoa tem menos tendência de ficar pensando na morte? Com certeza, porque nós, quando estamos na nossa fase melhor de estarmos sempre alegres, convivendo com pessoas com pensamentos positivos, nós não damos lado para coisas negativas e pensamentos de morrer, sentimentos de tristeza, que daqui a pouco tudo vai acabar. Dá aquele desespero. Então, quando você tem bem isso, né? A gente tem que buscar uma forma, um método, né? Para que a gente possa passar por esse luto de uma maneira mais tranquila, né? De uma maneira em paz, de uma maneira que não sofra tanto, que não seja tão agressivo, né? É bem isso. Temos mais perguntas, Cláudio? Porque eu estou querendo ir para o intervalo. Dá para ser ou não? Depois do intervalo temos sim, tá? Então vamos para o intervalo e voltamos com mais programa aqui, falando um pouquinho sobre esse tema tão importante aqui com a nossa querida Daiane Pelisson, psicóloga, falando sobre o luto. A vida precisa continuar. Não saia daí, mande sua pergunta, fique ligadinho no Advento que voltamos já já. Bem, amigos, estamos de volta com o seu programa Manhã de Evento pela Silva 87.9 e hoje nós estamos aqui com a nossa convidada especial, a psicóloga Daiane Pelisson. E estamos abordando aqui o tema, né? Muito interessante. Tem uma pergunta meio difícil aqui que eu vou fazer para a Daiane, que não sei se ela vai poder responder, né? Porque é uma pergunta muito difícil. O tema, então, é o luto, né? A vida precisa continuar. Mas o Ayrton JC aqui, ele está perguntando o seguinte: além da morte, existe vida? Nós vamos falar isso no final do programa. Poderia responder no final? Pode ser, não tem problema nenhum. Agora, para mim, eu vou falar, eu nunca passei na morte, agora não sei se tem vida depois da morte. Mas a Bíblia fala também alguma coisa sobre isso, eu creio que vai ser Sabemos que abordado, tem uma esperança, né? É Ayrton, né? Ailton. Ailton, se você conseguir ficar ligadinho mais um pouquinho, nós vamos falar sobre isso no final do programa. Já. E aí, já. É porque tá para a gente poder trazer com bastante clareza essa resposta para você. Ok. Vamos lá. Daiane, quando uma tragédia acontece e muitas pessoas falecem ao mesmo tempo, entramos em um processo de luto coletivo. Dessa forma, apesar de desafiador, é importante conseguir lidar com o luto coletivo e que necessita de respeito, tempo e autocuidado. Um exemplo desses, por exemplo, foi o ataque de 11 de setembro de 2001, né, onde após os ataques ali das Torres Gêmeas, do World Trade Center, na época, né, em Nova York, foram outros ataques ali no mesmo dia, mas essa foi a marcante. Outro exemplo foi o tsunami no Oceano Índico, no ano de 2004. Eu me lembro de ver isso na televisão, né, aquelas ondas gigantes vindo e lambendo aquelas praias ali, né, no Oceano Índico, né, foi na Indonésia, na Tailândia, na Índia, na Sri Lanka, resultando uma imensa perda de vidas. Também a pandemia do Covid-19, que a gente não pode deixar de falar, né? Temos também que causou uma devastação em termos de perdas de vidas, né? Impacto nas comunidades de todo mundo. As guerras, de guerra aí nós temos ali na Ucrânia com a Rússia, também na Palestina, a faixa de Gaza ali, o Israel, né? O Hamas, aquela coisa toda. As enchentes no Brasil, queimadas, enfim, o tempo todo. Pessoas morrendo de maneira absurdas. A gente liga os telejornais, pega as redes sociais e só vê tragédia. Só morte. E aí a gente fica pensando, e essas pessoas? Meu Deus, como sobreviver a isso? Não morre uma pessoa, morre 200, 300, milhares, né? Como é possível ajudar essas pessoas de maneira coletiva e individual ao mesmo tempo? Né? Então, na verdade, o luto coletivo, ele é complexo, né?
Mas existem estratégias para ajudar essas pessoas. Oferecendo, então, um lugar seguro, né? Onde elas vão poder passar... a gente passar uma segurança para essa pessoa, para ela poder, então, falar dos seus sentimentos, das suas emoções, né? E compartilhar, então, a sua história. Dando também apoio emocional a essas pessoas com uma comunicação bem clara e transparente, para ela poder entender o que está sendo feito naquele momento, tá? Uma organização, então, de memórias, onde essas pessoas vão poder homenagear, né, esses entes queridos, né? E também é importante, né, lembrar que oferecer apoio financeiro para esses familiares. É verdade, né? Porque às vezes perde tudo mesmo, né? Precisa recomeçar, perdem tudo, né? Como houve lá, né, no Rio Grande do Sul. Que perderam tudo. Muitas pessoas perderam tudo. Então, dando esse apoio financeiro é muito importante, né? E também é fundamental, né, a gente respeitar esse processo do luto individual de cada pessoa, né? Evitar, né, comparar experiências. Ah, tá. Tá? Como assim? Evitar comparações, né? Comparações, exatamente. Dor. Você, a minha dor é maior do que a sua. Dor é dor, né? Dor é dor. Você passou para o luto, eu também passei, isso. né? É isso. E também é importante lembrar que de oferecer apoio, então, para as crianças e adolescentes também. Com certeza. Porque às vezes a gente foca somente no adulto, da dor dele, tá? E acaba esquecendo, então, né, dessa criança, desse adolescente, que tá nesse processo, né? que está nesse processo do luto também, tá? E é um desafio, né? Vivenciar o luto é um desafio muito grande, mas com empatia, com respeito, apoio, sim, é possível ajudar essas pessoas, tá? Então, a lidar com essa dor, com essa tristeza, né, com essa emoção. Exatamente. A gente viu lá no Rio Grande do Sul, os psicólogos saíram, voluntários de todas as áreas foram para lá, né, para ajudar. Mas a gente vê que os psicólogos foram para lá, em coletivo, fizeram lá um consultório lá e recebendo as pessoas e falando com as pessoas. Isso é muito bonito. Você é uma profissional dessa que faz um trabalho voluntário lindo para as pessoas. Sim. Já trabalhou muito para ajudar as pessoas sem ganhar, porque você acredita nisso. Então, assim, tem profissionais como a Daiane, como tantos no Brasil, no mundo, que fazem um trabalho lindo, né? Um trabalho divino, um trabalho de Deus, de ajudar essas pessoas. Então, a gente fica tão contente quando a gente vê nessas manifestações de amor, de apoio, né? Desses profissionais de psicologia que vão até os locais, né? Eu também estava me esquecendo também de Brumadinho, que teve lá, né, em 2019. Sim, bem lembrado. Caiu aquela barragem também no Brasil, que chocou muito nós. Aquela boate Kiss também, que eram jovens que morreram, né? Então, são mães e pais enlutados, que agora, no ano passado, fez 10 anos daquele acontecido horroroso, né, lá no Rio Grande do Sul também, né, daquela boate que se incendiou. Então, nós vivenciamos assim. E nós, por incrível que pareça, quando nós assistimos à televisão, não é, Cláudio? Parece que a gente conhece aquela pessoa. É porque a gente se coloca no lugar dela. Não a gente toma a dor dela para nós, né? E a tristeza de falar, poxa, né? São tão jovens, né? Esses pais estão sofrendo. E eu não sei você, mas eu sou daquelas que, se eu vejo uma cena assim, eu choro. Um depoimento de uma mãe falando que perdeu um filho, né? E assim, dói muito, poxa, sabe? O filho foi se divertir, de repente não voltou para casa, né? Ou volta num caixão. Gente, é absurdo. Então, assim, nós, enquanto sociedade, nós precisamos nos ajudar, né? Porque nós somos pessoas, assim, que realmente necessitamos de apoio do psicológico, e tem os profissionais aí como a Daiane que podem fazer esse papel. Então, você não sofra sozinho, você ouvinte. Se você perdeu alguém em tragédia, ou se você perdeu alguém, enfim, de forma natural, que seja, não sei, patológica, enfim, busque ajuda. O Daiane, antes de a gente falar sobre o que nós vamos falar agora... Mas deixa eu fazer uma outra pergunta aqui para a Daiane. Vamos lá. Daiane, tem uma pergunta aqui da Bárbara Oliveira. Ela faz duas perguntas aqui, ao mesmo tempo ela faz uma pergunta e depois remete para uma outra situação aqui. Ela diz assim, por que nós choramos na morte? E ela diz aqui que no México, por exemplo, eles festejam os mortos. Verdade, a festa de los mortos, né? Qual que é a distinção de povos para outro
do outro continente, por exemplo, lá eles fazem alegria na morte. Aqui, o japonês, por exemplo, eu tenho uma tradição que eles também, quando nascem, né, eles choravam, né? Agora eu não sei se continua com essa, mas quando morriam eles ficavam alegres, até faziam festas. Né? Até hoje tem esse segmento deles, né? Então, envolve muito as emoções, né? Tem pessoas que expressam as suas emoções ali no momento de tristeza, dando risadas, sorrindo, né? Então, assim, nós choramos porque nós aprendemos isso. Que quando alguém morre, você fica cultural, triste. cultural. Então, isso é cultural, né? Outras culturas, por exemplo, que eles dançam, eles fazem festas, né? Verdade. Eles não choram porque eles aprendem isso. E tudo é cultural mesmo. É cultural e até religioso, né? E até religioso. É isso, tá, então, Bárbara. Espero que a gente tenha respondido para você, tá? E deve haver um respeito, né? A religião, enfim, a cultura, o ensinamento. Eu ia te fazer rapidinho uma perguntinha para você, antes da gente ir para a quinta e penúltima pergunta aí. O luto, na verdade, existem alguns casos, a gente ouve muito falar sobre isso, de pessoas que, eu não sabia disso, mas elas já vivenciam o luto com a pessoa viva, quando está no estágio terminal, né, patológico, que a gente vai falar agora. Então, eu queria que você falasse sobre isso. Mas deixa eu reformular a pergunta, aí você vai... Eu tinha esquecido que eu tinha colocado isso aqui. Vamos lá, está aqui a pergunta. O luto patológico, também conhecido como luto complicado, ele é marcado por uma incapacidade de aceitar a perda, né? Pensamentos intrusivos sobre o falecido e uma sensação contínua de vazio e tristeza. Enquanto o luto normal, né, vamos colocar assim, dito entre aspas, normal, permite eventual adaptação, o luto patológico ele pode paralisar a vida do enlutado. Até o tema nosso é esse, né? Porque a vida continua. Eu acho que o programa hoje está voltado para essa questão. Tem pessoas que quando vem a morte, a vida dele paralisa. Então, tem pessoas que não conseguem continuar, tornando cada dia uma luta dolorosa. Como afirmou também, né, o Sigmund Freud, eu já estou falando muito dele, nossa, o luto, embora doloroso, é uma resposta necessária e natural à perda, né? Porém, quando se torna patológico, é como uma ferida que não cicatriza. Então, eu queria que você falasse sobre essa patologia. Patologia, para quem não sabe, é doença, né? Então, quando o luto se torna uma doença, precisa tomar remédio, que a pessoa fica, né? Precisa de um cuidado psiquiátrico, uso de medicamentos. Fala um pouquinho sobre isso. Então, como você estava falando aí, né? O luto patológico, ele é reconhecido como um luto complicado e também como um luto prolongado. Tá? Extenso, né? Extenso, exatamente. A perda, né, desse ente querido interfere na vida cotidiana dessa pessoa, né? E essas condições podem ser tão debilitantes que afetam, então, a capacidade dessas pessoas manterem, né, um relacionamento saudável e também acaba também colocando até em risco a sua saúde física. Tá? Isso é muito sério, né? O luto persiste, esse luto persiste, por exemplo, no mínimo aí 1 ano, né, após a perda. E ela vem com um sentimento de tristeza, de raiva, frustração, né, de ansiedade e principalmente desesperança. Meu Deus. Isso é tão intenso, né, tão constante, que a pessoa ela sente como se a pessoa falecida estivesse ali, vivenciando ali aquele momento ainda com ela. Chega a ter até alucinação, né, de ver a pessoa, né, de sentir a pessoa diante de tanta dor, né? É muita dor. Tem casais de velhinhos que um vai e o outro vai automático porque não aguenta, né? Sim, muitas pessoas que perdem, né, esses entes queridos e vivencia isso, eles acham que a pessoa está ali à noite, vem cobrir, né? Até mesmo ver essas pessoas que já se foram, né, falecidas, em objetos, né? Então, é bem complexo, né? E, então, tem que tratar, né, Daiane? Tem que cuidar, tem que ser tratado, né? Buscar um apoio, médico, né? Exatamente. Então, é importante que esse luto patológico seja cuidado por um profissional, tá? Sim. Esse profissional, ele tem, né, as ferramentas necessárias, então, para ajudar essas pessoas, né?
E é importante também que procure não só um psicólogo, mas às vezes um psiquiatra, né? Para poder esse psiquiatra estar avaliando certinho de perto, para passar a medicação, né? Que essa pessoa precisa, né? Naquele momento, como um ansiolítico, às vezes talvez um antidepressivo também, né? Para ajudar então a aliviar esses sintomas tão intensos. Vocês ouviram? Então aí a Daiane falou aí, olha. A Daiane falando para você a importância que tem você não sofrer sozinho. Não. Às vezes chegou num estágio que você não consegue mais. Está chorando demais? Não consegue trabalhar? Não consegue fazer nada? Vive tendo sonhos, pesadelos, na verdade, pesadelos, alucinações? Busca um psiquiatra, toma um remedinho. Você não está ficando louco. Porque muitos casos, Calma. né? Muitos casos de algumas pessoas que elas não conseguem viver, né, o luto de uma forma mais equilibrada, ela necessita sim do medicamento, né? Eu ouvi falar de pessoas que se enfiam no trabalho, tem gente que fala assim, essa pessoa, nossa, superou tão bem. Não, tem pessoas que se enfiam no trabalho, fazem alguma coisa para não pensar. E o não sofrer o luto também é um problema. Tem pessoas que não querem sofrer, não choram. E não é? A psicologia fala que tem que passar por isso, né? Que é muito importante vivenciar esse luto. Tem que vivenciar. Viver esse luto, né? Se tiver que chorar, chora, né? Exatamente. São 5 fases, você não vai ter que... Não pula essas fases, deixa ela acontecer, mas vai tratando cada fase. Nós falamos ali, né? De todas essas fases que passam o luto. Se você não... ligou o radinho agora. Primeira fase do luto, negação. Depois é a raiva, depois é a barganha, depois a depressão e a aceitação. Às vezes é tudo misturado, às vezes começa não tem uma ordem específica. Mas você vai passar por isso, tem que precisar de ajuda, tem que buscar apoio. Cláudio, nós vamos ao encerramento do programa. Vamos à última questão. Queria que você colocasse aí para mim uma musiquinha bem boa aí para a gente poder refletir, sabe? Aquela musiquinha calma, tranquila, para a gente falar sobre essa questão, né? E antes da gente falar propriamente isso, eu vou voltar lá naquela pergunta que eu te fiz. Que tem pessoas que quando tem um ente querido que já está no estágio paliativo, né, terminal, ela já sofre o luto antes, né, em vida, né? É um luto, né? É um tipo de luto, né? Sim, é que a pessoa ela vai se preparando aos poucos, né? Já está enlutada. Né? Já se prepara para o luto. Ela já enxerga que ela vai passar por aquela dor. Então ela já começa a se preparar, né, para se organizar seus sentimentos, né? É uma coisa bem difícil. É complexo, né? Difícil. Complexo. Nós estamos falando de algo que vai no profundo da nossa alma. Não é nem do coração, é da alma, né? Humana, né? Que envolve as nossas emoções, né? As emoções, não é, Daí? Então, falar de morte, necessariamente você tem que falar de vida. E a gente hoje procurou falar isso. Porque a vida precisa continuar. A morte está aqui, mas a vida continua. Então, assim, a gente precisa entender que elas têm que caminhar de acordo. Você tem que encarar a morte de uma forma equilibrada, né? De uma forma tranquila, que todos nós vamos vivenciá-la, né? E saber como passar por isso é um processo muito importante na vida do ser humano, né? Passar por isso de uma forma, claro que ninguém espera, mas passar por isso de uma forma mais equilibrada é muito importante. A última questão fala assim, olha, libertar nossas emoções faz bem, não só no processo do luto, mas em todos os aspectos da vida. Permita-se chorar, se esse for o seu desejo. Nesse momento, o enlutado precisa de acolhimento para que possa revelar as suas próprias emoções, sem aprisioná-las. Colocar para fora, né, Daiane? Tudo aquilo que está sentindo. Sim. Não é verdade? Cada pessoa precisa viver o luto à sua maneira. Se para você estiver muito difícil passar por esse processo, sozinho, que pode ser difícil, como para mim também foi difícil, é importante criar uma rede de apoio, aproximar-se de familiares, se não tem familiares, de amigos, de pessoas, né, da sua, enfim, pessoas do seu relacionamento ali. E quando não é possível ter a ajuda de ninguém, aos familiares e amigos, é importante a fé. Com certeza. E aí que a gente entra lá no que o nosso colega, o seu, como é o nome dele? Ailton. Seu Ailton, o mais importante da vida é ter fé. Nessa vida, sem fé é muito complexo. Então, a fé, ela nos ajuda a entender a morte. Vamos falar um pouquinho sobre ela agora, né? Não é, Daiane? Na palavra de Deus fala assim, eu vou ler uma passagem, a Daiane vai ler as passagens que ela trouxe também. Na palavra de Deus, seu Ailton, fala assim, ó, lá em Isaías 57, 2. Aqueles que andam retamente, ou seja, de maneira correta, entrarão na paz.
acharão descanso na morte. Então, o que a gente pode esperar dessa vida? Se nós andarmos de maneira correta, segundo a vontade de Deus, fazendo a sua vontade, com certeza a morte não vai ser um descanso para a gente. Porque, na verdade, é isso, né? Nós cremos, não é, Daiane? Com de que a morte é um descanso. Sim. A pessoa está dormindo, o sono da morte. Mas um dia ela será despertada para a eternidade, para a vida eterna, onde não haverá mais dor, mais morte, mais sofrimento. Isso é profético, isso está na palavra de Deus. Não estamos falando de religião aqui não, estamos falando da palavra de Deus, do que Deus nos deixou. Queria que você falasse uma passagem também que você separou, Daiane. Então, eu separei uma passagem aqui que está em João 14, tá? Verso 1 e 3. Não se turbe o seu coração. Eu vou preparar um lugar para você e voltarei para levá-lo para mim, né? Deus nos deixa aí uma grande esperança, né? Essa promessa é maravilhosa. Amém. Né? Que Ele voltará a nos buscar para nos tirar dessa vida de tristeza, né? Onde nós vamos passar a morar eternamente sem chorar, sem viver o luto, né? Sem morte, sem dor. Gente, que alegria poder saber que Deus nos deixou essa esperança, essa promessa. E eternamente. Eternamente. Não é um dia, né? Não, é eternamente. Qual que é outra passagem? Viver ao lado de Deus. Tem uma outra aí também. Tem uma outra passagem aqui também, que está em 1 Tessalonicense, capítulo 4, versículo 13 e 14. Não queremos que vocês sejam ignorantes sobre os que dormem, para que não se entristeçam com os outros, que não têm esperança. Explica pra gente o que é isso. Gente, que alegria, né? Pra gente saber que essas pessoas estão dormindo, né? E que logo, né, elas vão despertar e eternamente viveremos lá no céu com Deus. E já não vamos mais ter a tristeza. Que coisa linda, porque Jesus venceu a morte. Nós sabemos que o sacrifício de Cristo na cruz foi justamente para que nós tenhamos vida eterna. Então tenha certeza, você perdeu sua mãezinha, você perdeu seu paizinho, você perdeu uma filha, um filho, você perdeu um tio querido, um primo, enfim, um amigo, sabe, uma amiga, saiba que muito em breve você vai encontrá-lo na eternidade, porque aí você nunca mais vai precisar se separar dele ou dela, enfim, estaremos todos juntos. E esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão. Nós estamos aqui nessa terra para nos prepararmos para este lugar tão lindo que Deus está preparando para nós, né, para que a gente possa viver eternamente. Amém. Helena, amém, né? Helena, você quer falar um pouquinho? O apóstolo Paulo, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então morrer é lucro. Ele disse que morrer é lucro. Sim. Você sabia que na Bíblia fala também que há alegria no céu quando um justo parte? Deus fica feliz por quê? Porque sabe que essa pessoa está salva. E há tristeza no céu quando o ímpio morre. Ou seja, se você está andando em maus caminhos, presta atenção. Procura o caminho correto, busca Deus, né? E se quiser encontrar respostas, está na Bíblia, para você estar um dia nesse céu maravilhoso. Daiane, eu quero morar lá com você, quero morar com o Cláudio, com a Helena, quero reencontrar os meus familiares que não estão mais aqui, a minha mãezinha, meu paizinho, e tantas pessoas que fazem falta para mim hoje. E eu tenho certeza que você também em casa, tá, seu Ailton? Também vai encontrar os seus entes queridos. Um abraço para vocês. Cláudio, eu acho que é isso. Temos que só agradecer a nossa entrevistada. Eu é que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado pelos ouvintes, né? Opa, para nós foi uma satisfação muito grande, viu, Daiane? Esperamos que você retorne mais vezes aqui. Com certeza. Com outros temas, né? Hoje Sim. falamos um pouquinho de tristeza, sobre a morte, mas é uma coisa que acompanha todos os seres humanos, né? Nós não podemos esquecê-la. Ela não vai esquecer da gente, não. Pode ter certeza disso. Sim. Viu? Então eu quero agradecer também aqui a presença da Nara aqui, que também fez essa bela entrevista. E você, caro ouvinte, que ficou conosco até esse presente momento. Desejamos uma excelente sexta-feira, um bom final de semana com a graça de Deus. Lembre-se, Jesus em breve voltará e trará todos aqueles adquiridos, né, que estão ali na sepultura descansando, dormindo. Eles, que a Bíblia fala, né, que nós viemos do pó e ao pó nós retornaremos. Então todos aqui que ainda estão com vida, uma hora vai ter o seu pozinho lá também, mas Deus há de ressuscitar você para uma vida plena e abundante e eterna. Amém. Amém.
A todos um excelente dia. Fique conosco, Advento FM, a Rádio da Esperança.